Bom dia, pessoal. Eu separei aqui um tempinho para a gente começar uma partida, uma gameplay do jogo Assalto no Colossus, do Trimegisto. Outro jogo que assim eu achei muito legal na época. Eu não consegui jogar ele, por incrível que pareça, eu não consegui imprimir esse jogo, sempre deu algum tipo de problema. E agora com a mesa virtual ficou fácil colocar ele e disponibilizar. O jogo ele é bem interessante, ele tem assim a parte do lore da história, é um parágrafo, mas ele é muito imersivo. Olha só, o Colosso está se aproximando rapidamente da aldeia. Alguém deve fazer algo ou nada ficará para trás. No papel de herói, você deve derrubar o Colosso. Para realizar esta façanha, você deve escalar os níveis de seu corpo até chegar ao ponto sensível, sua cabeça, e dar o golpe de graça, o golpe final. Para conseguir isso, você deve gerenciar com sabedoria seus status de resistência, fadiga e vitalidade. Depressa, o Colossus está se movendo e o destino de todos que o amam está em suas mãos. Nossa, isso é muito legal. Você vê, a temática, vocês podem ver que é bem interessante. A gente vai ter que usar os status que a gente tem, são 3 status: vitalidade, fadiga e resistência. Tá? Cada um pode ser usado para alguma coisa diferente. Por exemplo, a vitalidade eu posso utilizar para alterar os dados em mais ou menos 1. Tá? E também seria a vida do herói. Então, se chegar a 0, a gente está morto. A fadiga, ela fica aqui também. Alguns acontecimentos durante o jogo podem deixar a gente mais fatigado, porque vocês perceberam, a lógica do jogo, pelo menos o lore, é que a gente vai ter que escalar de baixo para cima e chegar no topo. Só que tem certas situações onde o Colossus aumenta o nível de raiva dele, que está aqui, e ele vai se sacudir, e a gente pode cair alguns níveis, então tem que tomar muito cuidado com isso, e inclusive acrescentar fadiga pra gente. A parte de resistência, gaste para rolar novamente um dado de sua escolha, né? Então a gente pode utilizar isso daqui também para rolar novamente um dado de sua escolha. O interessante é que aqui ele fala rolar novamente, mas se a gente dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Ah não, é isso aí mesmo, resistência. Role novamente um dado de sua escolha. Ah sim, era a fadiga. A fadiga eu posso usar para virar para a face oposta. Né? Eu posso manipular esses dados. E daí eu utilizo um valor aqui dos meus status. A gente tem aqui 2 armamentos, né? Que é a besta de corda e o gancho de garra. O gancho, quando a gente utiliza aquele ponto onde a gente estiver, a altura que a gente está escalando, a gente coloca um marcador aqui qualquer, e aí toda vez que a gente cair, a gente não vai poder cair abaixo disso daqui. Tematicamente é como se a gente colocasse um gancho e a nossa corda vai segurar a queda nossa sempre aqui. Tá? Eu consigo utilizar isso 3 vezes no jogo normal. Tem até as marcações aqui para colocar os marcadores. O caso da besta, a gente utiliza quando o Colossus, na fase dele, treme, né, e tenta nos derrubar. Se ele conseguir isso, a gente pode utilizar a besta, que não deixa a gente cair. Tá? Mas também a gente tem um uso limitado disso. Pessoal, a configuração desse jogo é bem simples. Tá? Aqui está a trilha do Colossus, que é quando ele começa a andar em direção da aldeia para destruir. Aqui a gente tem um nível de raiva, que é onde a gente, quando for jogar aqui os problemas, a resolução dos problemas com os dados, esse nível de raiva ele pode começar a subir. Na verdade, este ícone, né, o redondinho é a escalada normal. Esse ícone meio, acho que eu posso chamar árabe, né? Ele fica aqui com um formato que me lembra, pelo menos me puxa para alguma coisa oriental árabe. Ele é o ponto, deixa eu só lembrar o termo, se não me falha a memória, não lembro se é ponto de raiva. Aqui, ó, é isso aí mesmo. É o ponto de raiva. Ou seja, a gente tem os pontos normais de escalada e a gente tem esses pontos de raiva. Aqui, a gente não vai precisar jogar a fase do Colosso, só que pode acontecer algumas coisas aqui que não vai ser legal pra gente se a gente não resolver rápido o problema lá. Inclusive subir o nível de raiva dele, né, o que é péssimo pra gente. Porque quanto mais raiva ele tiver, maior a probabilidade dele andar em direção da aldeia. Bom, tem alguns símbolos, ó. Esse símbolo significa resultados diferentes. Aqui tem a ver com os problemas que a gente vai ter que resolver toda vez que a gente chegar aqui, tá? Se não me falha a memória, todos são assim. Ó lá. Todos esses pontos que a gente precisa resolver problemas com os dados que a gente vai jogar, são 6 dados no total.
tá? Sendo que a minha interpretação, tá, pessoal? A primeira jogada utilizando esses 6 dados, eu olho o nível de raiva. Os próximos, até a gente resolver aquele problema, a gente vai jogar sempre 6 dados, independente do nível. Tá? Pelo menos pelos testes que eu fiz, parece isso mesmo, né? E lógico, lendo ali as regras. Bom, a configuração disso, por ser simples, eu já vou fazer ela aqui. Ó. A gente já tem ela configurada. Né? Inclusive eu já até deixei uma sequência de turno, não precisa porque tem aqui, mas como eu não enxergo muito bem, eu preferi deixar uma maior aqui do lado com alguma anotação a mais. Bom, a gente começa com 6 de resistência, 0 de fadiga, 4 de vitalidade, começa com as 3 usos da besta e 3 usos aqui do gancho. A gente tem um marcador que vai representar o herói, ele começa aqui no 0. Eu não vou colocar nenhum marcador por enquanto aqui na trilha do Caminho do Colossus para a aldeia, porque a gente coloca na hora que começar, no primeiro andar dele. Pessoal, os 6 dados básicos do jogo estão aqui. O que eu fiz para facilitar, eu pelo menos prefiro jogar assim na mesa virtual. Eu já deixei 4 dados aqui travados, menorzinhos. Isso daqui é para a gente jogar as duplas de dados para cada turno. Né? Assim não precisa ficar jogando aqui. Lembrando que se vocês clicarem 2 vezes e der rolar, ele já rola todos os dados da cor. Tá? Então posso rolar só esses 2 ou só esses 2. Ou clique e solta, que ele gira também. Aqui a gente vai riscar toda vez que utilizar um desses. Tá? E é no ponto seguro, que são, eu acho que eu não falei, mas é esse ícone de escudo, tá? O Trimegisto ele tem, né? Porque ele, mesmo agora, ele não estando ainda disponibilizando mais jogos, a parte de design dele que ele faz sempre foi muito, muito intuitiva. Então a ideia dele usar aqui um ícone que, pelo menos para mim, remete exatamente a escudo, é bem, bem legal. Né? Porque ele fica muito intuitivo. Mesmo sem as regras, às vezes a gente já tem intuitivamente a ideia do que aquela parte do jogo faz. Deixa eu localizar aqui o escudo. Olha lá, ponto seguro, tá vendo? Lembra um escudo? Então é a parte onde a gente está seguro e faz a escolha aqui de um uso, né? De alguma coisa que está aqui, risca. Aí eu não posso mais utilizar, na verdade eu não posso utilizar mais de uma vez cada um durante o jogo, por isso que a gente vai riscando. Pelo menos eu entendi assim. Bom, aqui está tudo certo. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar essa gravação e a gente já tem aqui tudo pronto para o jogo. Uma coisa interessante, tá? Eu li bastante relato do pessoal que jogou e achou esse jogo assim um pouco fácil, né? Meio que desbalanceado, que o Colossus não andava. A minha sugestão é assim, o jogo ele pode até não estar muito balanceado para o tipo de jogatina que vocês queiram, mas aí também não é difícil de regular isso. Por exemplo, vocês podem diminuir a quantidade de vitalidade, que já diminui a facilidade do jogo, ou seja, aumenta a dificuldade. Quanto menos vitalidade, mais difícil é. A gente pode começar também com menos usos aqui da besta, do gancho. Tem uma série de coisas que dá para fazer, né? Isso nem estou falando de alterações mais profundas da regra ou mesmo interpretativas, tá bom? Mas de qualquer forma eu vou tentar jogar com a minha interpretação normal do jogo sem colocar nenhum ajuste, mesmo porque eu nem anotei. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Eu já tenho o documento de anotações pessoais. Isso não é oficial, tá? Eu só estou anotando algumas observações minhas. Quem quiser utilizar isso daqui, dar uma lida, às vezes pode dar acender a lâmpada em cima da cabeça sobre algum detalhe de regra. Tá? Mas lembrem, isso daqui não é oficial e também não é definitivo. Eu vou alterando conforme eu vou jogando. Bom. Pessoal, então basicamente é isso. Não esqueçam que isso daqui é alternativo, não precisa. Quem quiser deletar é só clicar aqui e colocar apagar, tá bom? E aí vocês podem utilizar a leitura aqui do lado. Se bem que eu ainda acho que tem algumas coisinhas que não tem aqui, que aqui pelo menos para minha jogatina facilitou lendo direto, né, aqui da notinha. Pessoal, é isso. Um abraço.